Om Gyanathmirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadhalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanu Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Murupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarvyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shikara Ismerahasara Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitalila Pravishta Om Vishnupada Paramhamsa Paribrajacharya Ashtotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudev, e também a todos os Shri Rupa Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência, então, à leitura do Uddhava Gita, capítulo 3, verso 26. Então, nós lemos na última aula, no verso 26, como um homem que é apegado ao seu corpo material e acumula dinheiro com grandes dificuldades para manter a sua esposa, filhos, propriedade, animais domésticos, servos, parentes, amigos, etc. Na verdade, ele faz tudo isso, toda essa gratificação é para o seu próprio corpo, é para a gratificação dele, não é para o bem desses entes que ele está cuidando. Em parte sim, mas no mundo material a motivação principal das pessoas é a própria felicidade. Constitui-se família, riqueza, etc., etc., baseado numa necessidade de felicidade pessoal. Eu não me sinto realizado enquanto não tiver casado. Eu não me sinto realizado enquanto não tiver um filho. Eu não me sinto realizado enquanto não tiver um bom emprego. Eu não me sinto realizado enquanto não tiver 1 milhão na minha conta. E assim por diante. São todas as demandas do eu como se fosse o corpo. E assim, ele faz uma comparação com a árvore, que antes de morrer produz sementes que darão origem a uma próxima árvore. Ela mantém a próxima geração dessa maneira. Então, assim, o próprio corpo material, ele gera um karma para que a alma possa novamente entrar no corpo seguinte. Olha como esse corpo nosso ele o corpo inclui o sutil e o grosseiro, não se esqueçam disso. Não estou falando aqui só de carne, principalmente a mente, que é onde carrega os desejos, os sentidos físicos também, que são uma porta desse desejo.
ele gera um karma para automaticamente conseguir fazer com que o corpo sutil encarne novamente, porque ele quer continuar desfrutando. É um processo de automanutenção que a mente, a inteligência e o falso ego criam. Tá? Olha como é traiçoeiro. E você acha que a mente, o falso ego e a inteligência estão aqui para te ajudar? Eles só estão criando os frutos kármicos para que eles possam novamente encarnar, tá? Numa situação X que eles estão desejando. Verso 27. Assim como cada esposa de um chefe de família que tem muitas esposas tenta atrair o seu esposo, né, para os seus próprios planos e projetos, assim também a língua, os genitais, o tato, o estômago, os ouvidos, o nariz, os olhos agitados e todos os outros sentidos de trabalho, que são os excretores, eles atraem a mente, a alma corporificada para os seus respectivos objetos de desfrute. – 28. O Senhor Supremo primeiro criou, com a ajuda da sua energia material chamada Maya Shakti. A energia em si não é material, é uma energia divina. Eu me coloquei mal, mas a energia que cuida da matéria. Mas a energia em si é divina. Ele cria então, com a ajuda da sua energia Maya Shakti, árvores, insetos, animais, pássaros, répteis e assim por diante. Mas ainda assim ele não está satisfeito. Finalmente ele então cria o corpo humano, que oferece condições à alma com suficiente inteligência para compreender quem é Deus. Aí sim, Deus fica satisfeito. Então, após ter criado várias formas de vida que aceitam uma alma, Deus não se satisfaz por quê? Porque aqueles formatos corpóreos moldam a consciência da alma de tal forma que não permite que ela entenda e compreenda quem é Deus. Então ele cria o corpo humano, que é feito à sua imagem e semelhança, para que a alma possa, aí sim, reconhecer quem é Deus. Então cada corpo de cada espécie, ele molda a consciência da alma de acordo com as suas características. Só que apenas o corpo humano permite que a alma conheça Deus. 29. Aqui tem um verso muito famoso. Labdvasu durlabam idam bahu sambhavante manusha marta dhammanitam api hadira turnam yatetanapate anumritu yavam nirishreshyasya vishaya khalu sarvata asyat. Meu Gurudeva sempre citava esse verso e vários acharyas também. O verso diz o seguinte: após muitos nascimentos em espécies inferiores, é possível alcançar a rara forma de vida humana. Embora temporário, o corpo humano oferece a oportunidade de alcançarmos a perfeição da vida. Aquele que é de fato inteligente deve tentar alcançar a perfeição da vida enquanto este corpo humano permanecer saudável. Após tudo, gratificação do sentido, além de tudo, a gratificação dos sentidos está também disponível nas demais espécies de vida, enquanto que a consciência de Krishna pode ser apenas cultivada através do corpo humano. Então, se uma alma chega num corpo humano e não o utiliza para o processo de conhecer Deus, a Tattva Brahma Jigyasa, devemos conhecer Brahma. Quem é Brahma? Esse Brahma é Param Brahma, é o Senhor Supremo.
e simplesmente trabalhamos para o desfrute sensorial, então não somos melhores do que qualquer outro animal de qualquer outra espécie, seja inclusive vegetal, insetos, não importa. Todos estão desfrutando dos seus sentidos, de uma forma ou de outra. 30. Tendo aprendido essas lições do mestre espiritual, eu permaneço fixo na realização do Senhor Supremo e renuncio completamente. completamente renunciado e iluminado pelo conhecimento espiritual, eu vago sobre a terra, sem uma associação mundana ou falso ego. Então, o Avadhuta está munido de duas coisas. As lições de todos esses mestres espirituais que ele citou, que são os 24 gurus. Ele tem também o quê? A iluminação advinda do conhecimento espiritual realizado. Ele não tem só apenas a teoria, ele vive aquele conhecimento. Então tem uma diferença muito grande entre você ter todo o conhecimento e você vivê-lo. É aí que nós diferenciamos um santo de um intelectual, de um pandita. Tá? No sânscrito nós falamos o pandita. O pandita é aquela pessoa que conhece todos os Vedas, pode recitar vários versos de cor, conhece tudo, sabe todo o Siddhanta, toda a conclusão filosófica dos Vedas. Ele conhece, mas ele não vive aquilo. Então tem uma diferença entre o pandita, que é o erudito, e o santo, o sadhu. O sadhu vive aquelas instruções, ele vive aquela verdade. E muitas vezes ele talvez nem compreenda em palavras tudo aquilo que ele vive. É possível, mas na maior parte dos casos, quando ele se torna autorrealizado, ele também se torna conhecedor. Então tudo passa também a ser compreendido por ele. Ele não é mais apenas espontâneo. Ele tem ideia, ele tem linguagem para expressar tudo aquilo que ele vivencia e realiza, porque ele precisa ensinar ao próximo. Não importa a quantidade de conhecimento que você tenha. Se você não consegue se expressar, nem para si, nem para o outro, e acha que a conclusão ela é inexplicável, é porque, de fato, você não concluiu ainda o correto. Você ainda não chegou naquilo que é necessário alcançar. Tá? Então, muito cuidado com o excesso de conhecimento sem prática do conhecimento. (31) Embora Deus seja um, os sábios o descreveram de diferentes maneiras. Por essa razão, alguém não seja capaz de conquistar um conhecimento, uma compreensão completa sobre Deus de um mestre espiritual comum. Ou seja, não basta ser apenas um mestre espiritual, tem que ser um mestre autorrealizado. O mestre espiritual comum, ele tem um conhecimento limitado, apesar de ter algum, mas não tem completo. 32. Então o Senhor Supremo disse: tendo assim falado para o rei Yadu, o sábio Brahmana aceitou as reverências e a adoração que o rei prestou a ele. Sentindo-se satisfeito dentro de si, ele então deixou aquele local da mesma forma que havia chegado, dando adeus para o rei. Então Krishna aqui relatou para Uddhava essa história belíssima
do Avadhuta Brahmana, que estava contando para o rei Yadu, Yadu Maharaj, sobre os 24 gurus. 33. Ó Uddhava, o rei Yadu, que é, como se diz, o progenitor dos nossos ancestrais, se tornou livre de todo apego material. Então a sua mente se tornou fixa na tranquilidade, após ouvir todas essas afirmações, todo esse conhecimento do Avadhuta. Aqui então termina o capítulo 3. Capítulo 4. A natureza da atividade fruitiva. Agora aqui Krishna vai falar um pouco sobre karma. Verso 1. O Senhor Supremo disse, Krishna disse: aquele que está rendido a mim deve praticar incansavelmente o Vaishnava Dharma, como prescrito por mim nas escrituras, tais como o Pancharatra. Ele deve também executar os seus deveres ocupacionais de acordo com o sistema do Varnashram, que é favorável à condição, que é uma condição favorável para aceitar uma vida espiritual. Então Krishna deixa bem claro que ele estipulou regras através do Pancharatra e agora ele está também estabelecendo isso para Uddhava e pedindo que sigam o Varnashram, que é a divisão social, as famosas castas sociais. Então você tem os Varnas, que são as funções sociais no sentido de ocupação de emprego, tá? Ou seja, o Shudra, é o Vaishya, é o Kshatriya, é o Brahmana. E você tem os Ashrams, que é o estado, vamos dizer assim, o estado civil, né? Um português mais simples, o estado civil daquela pessoa. Se ele é um brahmachari, se ele é um jovem um jovem celibatário, um estudante celibatário, se ele é um grihasta, aquele que casou, criou família, ou se ele é um vanaprastha, aquele que já renunciou à família, depois de já ter cumprido com as suas funções paternas e de cônjuge, ou ele é um sannyasi, alguém que simplesmente entrou na vida renunciada da mesma forma. Tá? Enfim, alguém que se elevou espiritualmente, né, e foi consagrado dentro dentro do caminho védico, né, de realização espiritual. Então é muito importante seguir esses dois aspectos. Texto 2. O transcendentalista deve ver que, porque as almas condicionadas estão dedicadas à gratificação dos sentidos, elas aceitaram falsamente os objetos sensoriais de prazer como sendo uma realidade. E assim todos os seus esforços sempre fracassam. São uma fonte de desapontamento, de frustração. Enquanto estivermos conectados com o corpo e buscando a felicidade através do corpo, ficaremos sempre frustrados. 3. Uma pessoa que dorme pode ver muitos objetos de gratificação dos sentidos no seu sonho, mas tais objetos são meramente uma criação da mente e, portanto, acabam não trazendo qualquer benefício àquela pessoa. Similarmente, aquele que dorme para a sua identidade espiritual vê vários objetos dos sentidos nesse mundo, mas eles são todos uma criação da potência ilusória do Senhor e não tem qualquer existência permanente. Aquele que medita nesses objetos temporários, eles, portanto,
ocupam inutilmente a sua inteligência. Então é um desperdício de inteligência você se ocupar na gratificação dos sentidos. Aqui ele diz que os objetos materiais eles são ilusórios por serem temporários, mas não porque eles não existam. Eles não são uma miragem. Tem uma diferença entre miragem e ilusão. É comum as pessoas acharem que é a mesma coisa. Tá? Nesse caso aqui, a gente está falando de uma ilusão quanto ao fato de ser um objeto temporário, que não oferece respaldo dentro da eternidade. Ele não te satisfará pela eternidade. Ele não é aquilo que satisfaz a alma eternamente. Mas ele não é uma miragem, ele existe. E se você se relacionar com ele, você vai gerar um karma. Enquanto que numa miragem, quando você se aproxima dela, ela desaparece. Você não tem como se relacionar com a miragem. Você não vai gerar um karma, porque a miragem ela não existe. Tá? Então são dois tipos de ilusão que a gente pode dizer. Ilusão significa maya, aquilo que não é. Tá? Verso 4. Aquele que fixou a sua mente em mim, Krishna disse, me fazendo como a meta de sua vida, deve abandonar atividades da gratificação dos sentidos e deve, portanto, se ocupar na prática regulada do serviço devocional. Por outro lado, aquele que está se esforçando completamente pela autorrealização, ele não precisa seguir as injunções escriturais a respeito de atividades fruitivas, ou seja, o karma. Então aqui Krishna diz claramente que devemos praticar bhakti, serviço devocional a Krishna, que devemos focar a nossa mente nele, tê-lo como a meta da vida, e quem pratica bhakti já não precisa mais praticar karma yoga. Está dispensado dessas atividades menores, né, quando comparadas, claro, a bhakti yoga, porque karma yoga é superior a muitas atividades. Para quem ainda não está nesse nível, praticar karma yoga é necessário. Tá? Verso 5. Aquele que se rendeu a mim, me aceitando como a meta de sua vida, deve seguir todas as regras que proíbem atividades pecaminosas. Também deve tentar, do melhor de sua capacidade, seguir todos os princípios religiosos, como, por exemplo, limpeza. Um Vaishnava deve ser muito limpo. Limpo de corpo, limpo de ambiente, deve sempre morar num ambiente completamente limpo. Deve ser limpo também internamente, deve fazer purificações internas, como o jejum de Ekadashi, dentre outras coisas. Ele deve também se aproximar de um mestre espiritual fidedigno, que esteja ligado intimamente comigo. Olha o que Krishna diz. Esse mestre deve estar ligado intimamente a mim e que seja muito pacífico e não diferente de mim. Então aqui Krishna diz, não é qualquer mestre espiritual. A gente pode aqui entender isso por diversos níveis. Nós podemos entender o primeiro nível, que é um mestre que é não diferente de Krishna. Ele é o mestre que representa o princípio do Guru. Krishna é o Adiguru. Krishna é o Guru principal. Dele vem todo esse conhecimento, inclusive o conhecimento de Bhakti.
No comentário do Bhagavad Gita de Srila Bhakti-Rakshidhar Goswami Maharaj, ele explica muito bem, quando Krishna diz Aham Sarvasya Prabhavo, tudo emana de mim, inclusive Bhakti. Só que essa é uma visão. A outra visão é, o Guru é não diferente de Krishna, porque ele é o quê? Uma personificação da misericórdia de Krishna. Sakshat Haritvena Samasta Shastre. No comentário desse verso, que é um verso de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, da canção Guru Ashtakam, que nós cantamos todos os dias pela manhã, que é o Samsara Dava Nalida Loka, tem um verso que diz Sakshat Haritvena Samasta Shastre Yuktas Tathava Vyattaiva Sadhavi Kintu Prabhoya Priyevatas Pande Guru Sri Charanara Vindam. Então, Srila Jiva Goswami ele explica que o significado de Sakshat Hari, ou seja, uma manifestação direta de Hari, de Deus, não é que o Guru seja o próprio Krishna, mas o Guru é uma manifestação direta da misericórdia divina. Agora, há um outro nível que nós podemos inclusive analisar. Quando diz que ele é não diferente de mim, a gente pode pensar que aqui ele diz ele é intimamente ligado a mim. Ou seja, quem é intimamente ligado a Krishna? São as gopis. Dentre elas, especificamente, Srimati Radharani. E Radha tem várias servinhas pessoais, que são manifestações diretas dela. São os manjaris. Nosso Guru Parampara, a partir de Mahaprabhu, ele é composto em sua grande maioria de manjaris, que encarnaram aqui nesse mundo para nos ensinar a como se tornar servas de Radharani. E em função disso, elas são intimamente ligadas a Krishna. E são não diferentes de Krishna, porque Krishna é não diferente de Radha. Se as manjaris são não diferentes de Radha, as manjaris também são não diferentes de Krishna. Nós podemos fazer também essa associação. Tá? Elas também são uma manifestação da misericórdia de Krishna diretamente. Elas são, na verdade, a personificação do próprio corpo e personalidade de Radharani. Verso 6. O discípulo do mestre espiritual deve estar livre de falso orgulho, falso ego e preguiça. Ele deve abandonar toda a propriedade sobre objetos dos sentidos, incluindo esposa e filhos, e deve com fé firme e afeto firme pelo seu mestre, e deve ter fé e afeto firmes, pelo seu mestre espiritual. Ele deve ser constante na sua prática, sempre desejar avançar em compreensão espiritual e não deve invejar ninguém. E deve evitar o quê? Evitar conversas mundanas. Então aqui tem várias instruções muito valiosas que Krishna passa para Uddhava. Vamos repetir então cada uma delas. Devemos não ter falso ego, falso orgulho e preguiça. Devemos renunciar aos objetos de sentido, inclusive a nossa própria família. Aqui está dito esposa e filhos. A gente pode também transferir isso para esposo e filhos, ou pais, enfim, qualquer relação familiar. Deve ter fé e afeto firme pelo mestre espiritual e não deve invejar ninguém. A questão da inveja ela é muito importante. Eu não vou falar muito, senão toma muito tempo sobre isso, mas meditem sobre essa questão. Uma pessoa que tem inveja da outra, ela na verdade tem um sentimento negativo que deseja o fracasso alheio. Então precisamos ter o quê? Admiração, para um dia sermos tão bom quanto aquela pessoa que nós admiramos. O devoto pensa assim. É claro que somos almas condicionadas e por muitas vezes nos pegaremos sentindo inveja. O que nós devemos fazer? Imediatamente nos conscientizarmos da postura correta
repreendermos a nossa mente, não deixarmos a nossa mente reagir dessa maneira e nos reposicionarmos dentro da realidade com a consciência correta. Assim a gente vai se condicionando a reagir e sentir da maneira correta. Você precisa se autodisciplinar através do conhecimento. Você precisa entender os conceitos para que você possa instruir a sua mente a como reagir dentro do Vaishnavismo. E o último, que é evitar o quê? Conversas mundanas. Tá? Conversas mundanas, conversas inúteis. Eu vejo que nas redes sociais, de modo geral, nos grupos, enfim, as pessoas estão sempre querendo defender as opiniões próprias. Não porque eu acho que isso é melhor, porque eu acho que fulano é melhor, porque eu acho que aquilo é tudo que tem de bom, né? Porque isso, aquilo, outro. Como se defender a opinião fosse algo valioso, algo relevante na vida de alguém. O Vaishnava não defende opinião. O Vaishnava, ele simplesmente repete o que os Vedas disseram, o que o mestre disse. Ele não tem opinião. Ele repete as palavras de Krishna. Ele repete a verdade. Nem Krishna tem opinião. Krishna, ele é a própria verdade em si. Ele não interpreta a si mesmo. Então, lembre-se sempre, Vaishnavas não vão entrar em debates mundanos, não vão perder tempo com conversas inúteis, com disputa de opinião, né? Ou tentar passar o conhecimento védico como se fosse a sua própria opinião, inclusive. É muito importante você sempre citar a fonte e dizer, olha, de acordo com os Vedas, nessa situação, nós devemos nos comportar de X maneira. Isso já vai trazer um outro peso para aquilo que você está dizendo. Se você diz, olha, eu sou da opinião que é melhor você fazer isso, aí você personalizou aquele conhecimento. E quem está ouvindo não vai dar a mesma credibilidade que poderia se soubesse que essa informação vem dos Vedas. Então, na hora de se colocar, quando necessário, porque não é necessário, tá? Não é preciso ficar se degladiando nas redes sociais ou em público mesmo, pessoalmente com alguém, para defender a tua opinião e nem para defender uma verdade védica também. Você não precisa fazer isso. Tá? Você deixa cada um aos poucos. Aquele que tem curiosidade em saber, você fala, você responde uma pergunta, né? Às vezes você pode jogar uma informação, plantar uma semente em alguém, mas depois você recua, deixa aquilo fazer efeito por algum tempo, não fica ali em cima martelando alguém como se isso fosse adiantar, porque não adianta. Tá bom? Muita cautela na hora de transmitir o conhecimento transcendental. Lembre-se sempre que é uma ofensa você pregar para pessoas que não têm fé. Você ficar tentando, insistindo em levar o conhecimento com alguém que não tem fé por aquele conhecimento, que ela não quer. Então você vai entrar num debate com ela, quase uma disputa de ego ali para ver quem ganha, né, quem tem mais argumento. Não façam isso, isso é uma ofensa aos santos nomes, isso é um nama aparada. Verso 7. O discípulo sincero, ele é igual para todos, ou seja, ele deve permanecer desapegado de sua esposa, filhos, propriedade, parentes, riqueza e tudo mais. Tudo bem, ele disse desapegado, não significa que ele deva negligenciá-los ou abandoná-los, entendam bem. Entendam bem, muita gente aqui peca. Muito devoto parte por um fanatismo porque não entende as palavras de Krishna. Porque não tem inteligência para saber dividir conceitos por sutileza. Né? Por sutileza. E pega uma palavra e joga, tem que desapegar de tudo e pronto. Né? Eles é que se virem. Não. Lembre-se que a orientação anterior é de que tem que seguir o Varnashrama. Então você é um pai de família, você casou, você tem filho,
você é uma mãe de família, casou, tem filho, tem trabalho, precisa cuidar até que eles se tornem independentes de você. Do contrário, será uma ofensa e você não conseguirá, de fato, o avanço espiritual. Krishna não ficará satisfeito se você negligenciar com os seus deveres, tá? Quando você não tem ainda, claro, uma maturidade espiritual para se dedicar à vida espiritual e compensar esse pecado que você vai cometer. Você precisa compensar isso. Se você está renunciando simplesmente para se aliviar de um fardo, achando que você vai lhe fazer um show, né, de que virou agora um renunciado, porque você não aguentava mais o fardo de cuidar da família, você vai estar implicado num karma pesado. Tá bom? Então, muito cuidado com isso. Desapego não é negligência nem renúncia, inclusive. Desapego é estar junto, porém, não dependendo daquela relação para a tua felicidade. Você vai cuidar deles, porque esse é o teu Dharma. Tá certo? Eu já vi várias vezes devotos pedindo para o meu mestre que queriam renunciar à família, e o meu mestre ele perguntava como que estava a situação em casa, como que era, como que não era, e quando ele via que tinha alguma coisa de estranho, ele dizia: não, você precisa primeiro terminar de cuidar do seu filho, pagar a educação dele, ajudar na educação dele, né, ajudar com as despesas da casa, com a esposa, mesmo que você seja separado, você ainda tem que cumprir com essa obrigação só quando o filho estiver maior e trabalhando, aí você pode renunciar, eu vou aceitar te dar a vida renunciada. Do contrário, não. Então, é uma prova viva de que o mestre não quer simplesmente fazer com que todo mundo deixe a família porque essa é a meta. Isso é fanatismo. Muito cuidado com isso. Tá? Isso é fanatismo. Verso 8. Assim como um fogo, ele é diferente daquela madeira que ele queima para promover a luz, assim o conhecedor dentro do corpo material é diferente do próprio corpo, que é o qual é permeado pela consciência da alma. Isso deve ser claramente entendido que a alma espiritual e o corpo têm características diferentes, porque eles são entidades diferentes. 9. Assim como o fogo manifesta-se da madeira, ele assume diferentes formas de acordo com o formato daquela madeira. Você tem uma madeira circular, o fogo ficará circular. Uma madeira, como se diz, em formato de bastão, o fogo terá aquele aspecto de bastão. Tá? Dessa mesma maneira, as almas corporificadas, elas entram em vários corpos materiais e assim aceitam uma variedade de características físicas, corpóreas. Porque a consciência ela está na alma. Isso é importante entender. A consciência vem da alma. A mente não tem consciência. A mente não tem vida por si só. O corpo material também não tem vida por si só. Eles só funcionam porque há a presença da alma. Então, a consciência ela é moldada e a alma ela não tem consciência. A alma é consciente. Então é diferente. Não é que ela tem uma coisa, ela é composta. A alma é Satitananda. Tá? Satitananda Rupam. A forma dela. Então ela tem uma forma que é composta de Satitananda, consciência, eternidade e bem-aventurança. Não dá para você dividir essas coisas. Não é como o nosso corpo material, que dentro tem órgãos, tem pele, músculos, né, sangue,
depois você tem os 5 elementos, você tem depois o corpo sutil, uma variedade, né, de camadas de um corpo só. Já a alma não é assim. A alma é uma coisa só absoluta. Correto? Então, verso 10. O corpo sutil e o grosseiro são criados pelos modos da natureza material, que são criados pela energia ilusória do Senhor Supremo. A existência material ocorre quando a entidade viva falsamente aceita essas qualidades dos corpos sutil e grosseiro como sendo o eu. E assim, neste estado de ilusão, ela pode ser destruída. Esse estado ilusório, pode, no entanto, ser destruído pelo conhecimento real. Então, quando você recebe o conhecimento real, agora como Krishna está transmitindo para você, para nós, você pode destruir essa ilusão, a ilusão em que a alma está vivendo nesse momento. Texto 11. Portanto, após considerar cuidadosamente, devemos nos aproximar da Suprema Personalidade de Deus, que é a causa e efeito de tudo, enquanto renunciamos à falsa concepção de que este mundo possui uma realidade independente. Texto 12. O mestre espiritual é comparado com Então, o mestre espiritual é comparado com a lenha de baixo, a lenha que está colocada embaixo de uma fogueira, vamos dizer assim. E o discípulo é comparado com a lenha que está em cima. As instruções transmitidas do mestre são comparados como se fosse a lenha que está entre essas duas outras lenhas, a de baixo e a de cima. O fogo do conhecimento, ele é produzido, né, pela interação dessas três, né, e destrói, então, a escuridão da ignorância e oferece o quê? A felicidade a ambos, ao mestre espiritual e ao discípulo. Então, a gente sempre começa com o fogo de baixo. Então, o fogo que está no mestre, ele passa pela lenha do meio, que é o conhecimento, né, espiritual, transcendental. Aí ele chega depois na lenha de cima, que representa o discípulo. Assim, quando a ilusão, a escuridão da ilusão é dissipada, tanto o mestre quanto o discípulo ficam felizes. O mestre fica muito feliz quando ele consegue tirar um discípulo de Maya. Todo o esforço dele é para isso. Verso 13. Por ouvir submissamente de um mestre espiritual fidedigno, recebemos a compreensão perfeita que remove a ilusão da existência material, a qual existe pela influência desses três modos da natureza material, né? Rajas, Tamas e Sattva. E, finalmente, a busca pelo conhecimento perfeito termina quando ficamos satisfeitos na plataforma espiritual. Textos 14 a 16. Meu querido Uddhava, eu agora então transmiti para você o conhecimento perfeito. Existem outros filósofos, no entanto, que chegaram em conclusões diferentes. Eles dizem que a alma condicionada deve se ocupar em atividades fruitivas, porque eles são desfrutadores da felicidade e da infelicidade resultantes do trabalho, do resultado do trabalho deles. De acordo com esse entendimento,
a manifestação cósmica, incluindo o tempo, as escrituras e as almas, são transformados através de um ciclo perpétuo. Assim como os objetos desse mundo são constantemente transformados. O conhecimento baseado nesses objetos é algo impermanente e imutável. Meu querido Uddhava, se essa filosofia for aceita, não haverá escapatória para o ciclo de repetidos nascimentos e mortes, acompanhado de velhice e doença, enquanto a entidade viva aceita um corpo material que está sujeito à influência do tempo. Então aqui Krishna ele desconstrói a ideia de muitos filósofos que colocam que é importante que nós desfrutemos da vida, né, que a vida foi feita para ser desfrutada. Isso vai ocorrer em quê? Isso vai ocorrer na geração de karma. Tanto o karma positivo quanto o karma negativo te mantém preso nesse mundo material. Então você não pode querer desfrutar da felicidade e da tristeza, né, como muitos fazem, muitos conseguem extrair prazer da dor e da infelicidade, né, como, por exemplo, os poetas, os artistas, eles transformam aquela dor em uma espécie de felicidade quando eles compõem, quando eles expressam as suas artes. Tá? Só que isso jamais os tira do ciclo de nascimentos e mortes. Bom, a gente vai encerrar aqui então hoje. Continuaremos depois com o verso 17. Ok? Uma boa noite a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha.